Olá. Quando criou o cartão corporativo, o governo federal disse que precisava dar mais controle e agilidade no pagamento de algumas despesas. O cartão seria como uma versão em plástico do conhecido suprimento de fundos, uma espécie de fundo de caixa que os órgãos públicos costumam ter para pagar despesas de última hora ou de pequeno valor. Passados 15 anos, os gastos com o cartão corporativo já somaram quase 800 milhões de reais. Seu uso ganhou normas mais claras, mas um projeto pronto para ser votado no Senado cria novos limites, exigências e restrições ao seu uso. Valmir Gomes Dias, diretor de Auditoria de Governança da Controladoria Geral da União, é o nosso convidado do programa de hoje para falarmos sobre esse assunto. Obrigado, Valmir. Tudo bom? Tudo bom? Olá, Silvio, e todos que nos assistem aqui na TV Senado. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, as pessoas não sabem muito bem por que determinados funcionários públicos podem ter um cartão de crédito para eles pagarem algumas despesas no exercício da sua função. Por que foi criado esse mecanismo, então? Bom, a gente precisa remontar um pouquinho a história antes da criação do cartão, né? Nós já existia no governo federal a sistemática de suprimento de fundos para pequenas despesas de caráter emergencial ou que fossem eventuais e que não tivesse um contrato vigente, algo semelhante. Então, a sistemática anterior era por meio de contas bancárias, as famosas contas tipo B, ou seja, um servidor ele recebia uma conta bancária e o ordenador de despesa autorizava repasse de recursos nessas contas, também de pequeno vulto, para custear despesas do dia a dia, despesas eventuais que não estivessem previstas ou despesas sigilosas, enfim. Essa conta não tinha transparência, porque por ser uma conta bancária, até os órgãos de controle, em dado momento, tinham dificuldade de verificar essa movimentação. Então, surgiu a necessidade de criar um instrumento que desse mais transparência e criou-se o cartão corporativo, o cartão corporativo que é conhecido como cartão de pagamento, na verdade é cartão de pagamento do governo federal. E esse cartão, ele permite que um servidor, ele receba recursos como um adiantamento para fazer pequenas despesas ou despesas de caráter sigiloso ou despesas emergenciais de pequeno vulto, que sejam assim necessárias para aquele momento. Agora, então, o sistema antigo, o governo depositava um dinheiro na conta de um funcionário para ele usar esse dinheiro para pagar despesas. Agora, quer dizer, do depósito em conta, passamos ao cartão de crédito com um limite, tem um limite mensal, ele pode usar à vontade, como é que funciona esse negócio? Cada agente suprido, ele tem um limite por suprimento de R$ 8.000 para compras e serviços geral e R$ 15.000 para serviços de engenharia. Né? Então, por mês? Não, por suprimento. Por suprimento. Por suprimento. Ele tem até 90 dias para utilizar esse recurso, ele não pode ter mais de 2 suprimentos simultâneos, vamos dizer assim. Então, para receber um novo suprimento, ele tem que prestar contas do anterior. E após a aplicação, ele tem 30 dias para prestar contas, ou seja, incluir os documentos fiscais, recibos decorrentes daquela compra. Mas os lançamentos, eles são feitos como um cartão de crédito. Então, na verdade, o governo tem uma fatura, onde ele recebe lá as informações de valor, data, CNPJ e razão social do destinatário daquele recurso, de onde foi feita a aquisição. Quando você fala em suprimento, isso significa exatamente o quê? Ele pode pedir um suprimento por semana, um suprimento por mês, um suprimento por quinzena? Como é que funciona esse negócio? Bom, o servidor não pede suprimento. Na verdade, é uma necessidade da unidade e essa necessidade, o ordenador de despesa, ele define um determinado valor a partir desse mapeamento de necessidade. O fluxo correto há uma necessidade de um determinado setor, então uma área de almoxarifado, por exemplo, e o suprido não será o próprio requisitante. Então tem um agente suprido, que é esse detentor do cartão, e ele recebe esse recurso para comprar algo que outra área solicitou. A regra geral é essa. E não há no estoque, então tem que ter essa informação. Não há no estoque, não tem um contrato vigente que cubra. E são pequenas, via de regra, pequenas despesas. A compra de uma torneira que quebrou, a compra de algo que precisa para manutenção mais urgente e não tem no momento. Então, esse é o espírito quando se fala de pequeno vulto. Então, assim, não é o servidor que se atribui o suprimento. Ele não define quanto ele deve receber e quantas vezes ele deve receber. Isso então, é de acordo com a necessidade que vai surgindo. Isso, é de acordo com a necessidade e há outros atores envolvidos. Ou seja, o ordenador de despesa autoriza, a partir de um pedido de uma determinada área, ou de várias áreas, ele pode consolidar isso dentro desse limite que eu informei anteriormente de R$ 8.000 para compras e serviços gerais
e R$15 mil para serviços de engenharia. Vamos dar uma olhada aqui no infográfico que nós elaboramos para mostrar, fazer um balanço das despesas com cartão, né? Tudo fonte portal da transparência Sim. do governo federal. Então, de 2002 a 2017, 760 milhões e 300 mil reais gastos com os cartões de pagamento. O seu pico foi em 2010, quando 80 milhões foram gastos, né? E as maiores despesas dentro desse universo são da Presidência da República. E dentro da Presidência da República, nós chegamos a um dos problemas que são muito criticados aqui, um dos pontos de crítica do uso de cartão, é que 90%, quase 90% dos gastos da Presidência da República são protegidos por sigilo, né? Esse valor para pequenas despesas, mesmo sendo o Brasil um governo grande, né, uma máquina pública bastante considerável, você acha razoável que chegue a um ano de 80 milhões de despesas para suprimento de fundos? A questão em relação a essa despesa, quando a gente vai analisar no portal, por exemplo, as despesas que são públicas, elas são relativamente pequenas. Então, quando você vai verificar cada despesa, são valores pequenos em geral. Os dados sigilosos envolvem outras questões, né? Por exemplo, você tem a ABIN, né, que tem recurso protegido por sigilo. Agência Brasileira de Inteligência. A Agência Brasileira de Inteligência. Temos no Ministério da Justiça, agora migrando para o Ministério da Segurança Pública, as polícias, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que tem recursos também relacionados à inteligência. Nós fizemos uma auditoria em 2014, concluída em 2015, em gastos sigilosos da Polícia Federal. E o que a gente identificou foram questões formais, mas nenhum desvio de finalidade em relação ao uso. Mas eram recursos que eram voltados para a divisão antiterrorista, né, para programa de proteção de testemunha, que fica difícil realmente divulgar para o público esse tipo de despesa. Então, essas despesas são sigilosas assim, para a opinião pública, para ser divulgadas para o público, mas a CGU, por exemplo, ela teve acesso a elas, ela ficou sabendo como foi gasto o dinheiro. Sim, tivemos acesso a todos os processos, não tivemos problema nenhum, isso já é algo que a gente tem acesso. Inclusive, os grandes problemas que nós tivemos em relação a cartão de pagamento, como a Operação Dr. Laus, em 2014, que foi uma operação especial realizada pela Polícia Federal em conjunto com a CGU, que identificou que funcionários do IBGE estavam desviando recursos por meio de cartão corporativo, as despesas eram públicas. Ou seja, o fato da despesa ser pública, da despesa estar disponível para a sociedade e dos órgãos de controle têm total acesso, que permitiu a identificação, ou seja, é possível acontecer fraude com o uso de cartão corporativo? Sim, como infelizmente é possível acontecer fraude com o uso de licitações, de contratos normais do nosso dia a dia, mas o importante é ser rastreável. Nós também podemos rastrear. Então, há uma necessidade de aprimoramento, mas a ferramenta hoje permite rastrear. Então, para fraudar uma despesa, ele tem que colocar um recibo, ele vai ter que botar uma nota fiscal. Se ele fraudar uma nota fiscal, como aconteceu em dadas situações, e a gente verifica, quando a gente vai lá analisar, a gente identifica esse tipo de situação. Então, ficou muito mais fácil auditar do que na época da conta tipo B, que era uma conta restrita, tinham contas paradas. Então, por exemplo, uma vez que você fosse suprido e não tivesse mais recursos destinados à sua conta ficava lá inativa, mas permanecendo como conta. Então, cadastralmente, você tinha milhares de contas e não sabia qual conta tinha recurso, qual conta estava em aplicação. Era mais difícil conseguir. O controle era muito mais difícil. A prestação de contas era toda manual. Então, hoje você tem como se fosse uma fatura, né, do cartão de crédito, como a gente recebe em casa as nossas faturas, que você consegue identificar o destinatário, né, do recurso, qual foi a empresa, o ramo dela, enfim, e quando você gastou e quanto você gastou. Então, são essas situações. Outra questão também que é muito falada no tocante ao cartão de pagamento é a possibilidade de saque, né? Então, identificamos determinadas situações onde o saque era muito significativo e também poderia ser objeto de fraude. Ainda é possível fazer saque? Ainda é possível porque há situações, imaginemos que você está numa viagem a serviço e, por algum motivo, quebra uma peça do carro, não tem oficina credenciada no meio de uma estrada, só tem um borracheiro. Então, assim, você acaba tendo que fazer um saque para determinadas despesas, mas esse saque tem que ser justificado e tem um limite para a unidade. Então, assim, 30% dos recursos, o saque não pode ultrapassar 30% dos recursos utilizados por suprimento de fundo na unidade gestora. Entendi. Vamos pegar uma outra arte aqui que a gente continua discutindo o assunto, a evolução das despesas em milhões, né? Então, nós também
podemos registrar aqui que houve uma redução substancial nos últimos 10 anos. Aí. Nós já chegamos a ter 76 milhões no ano, 61 milhões, quase 62 milhões em 2013 e no ano passado 50 milhões de reais. A presidência também já teve um pico grande de gastos em 2013, né, mas hoje em dia, comparado a 2013, praticamente quase uma redução aí bastante significativa para 12 milhões. Né? Então, isso é fruto de um maior controle que foi implantado no cartão. Quantos cartões existem no Brasil hoje, corporativos, na mão do governo federal? Isso vai depender do momento, assim, porque agora pode estar sendo fornecido um cartão para um determinado agente. Né? Se a gente levantar no portal da transparência, tem essa informação, teria que detalhar, não tem aqui no momento a quantidade de cartões. Mas são milhares. São milhares. Então, nós temos inúmeros órgãos, vários órgãos, e os órgãos têm vários agentes, podem ter vários agentes supridos. Mas o importante é que no portal, mesmo nas despesas sigilosas, identifica o agente, não identifica a despesa. Então, você tem como saber quem é a pessoa que tem o cartão. No caso de despesa sigilosa, você não vai saber qual o gasto que ele fez, mas essa informação tem no portal da transparência. Nós observamos isso, inclusive nós criamos uma arte aqui que a gente mostra os maiores gastos por cartão em 2017. Naturalmente, nós não colocamos os nomes dos servidores, mas a gente colocou que um servidor, né, um suprido, como você diz, é um termo técnico, da Escola Superior de Guerra, gastou no ano 201 mil reais com cartão. Na Receita Federal, Sexta Regional, 186 mil, na Universidade Federal de Santa Maria, 97 mil, um suprido do Banco Central, 80 mil, e Hospital Nossa Senhora da Conceição, que eu nem sabia que era público, 78 mil reais num ano. Tudo isso é gasto corriqueiro, imprevisto, porque os gastos previstos, eles têm que estar licitados, certo? Certo. Pode ser imprevisto, pode ser sigiloso, né? Mas tem que se avaliar no caso a caso o que levou àquela execução de um valor significativo de recursos. Né? A ideia é que o gasto vá diminuindo ao longo do tempo com um planejamento. Se você tem um histórico de sempre acontecer determinadas situações, você pode trabalhar para mitigar a necessidade de situações emergenciais não previstas. A controladoria age nesse sentido? A gente age orientando e recomendando aos gestores. No caso, por exemplo, das auditorias que nós realizamos em 2015 e 2016, em relação ao cartão de corporativo, foram recomendações nesse sentido. Né? Também, além de um maior controle do gestor do recurso, porque nós temos que lembrar também que as unidades têm que ter o seu controle interno primário. O gestor tem que ter o próprio controle para verificar se o servidor que está com aquele recurso está aplicando corretamente. Claro. Isso está previsto na norma. Né? Além disso, mecanismos de planejamento. Há situações que a gente tem dificuldade de diminuir por questões da própria natureza do gasto, mas as outras, o aprendizado da necessidade é algo que é imprevisto 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Então, assim, deixa de ser imprevisto, né? Claro. Se reiteradamente se repete. Mas isso que é importante é que a gente identifique situações concretas e a partir até de uma matriz de risco, de um mapeamento do risco que o próprio gestor deve fazer, né? Quando o órgão tem um valor significativo de suprimentos de fundos, um servidor que tem uma execução de 80 mil reais, né? É algo que deve ser verificado no órgão e também pelo órgão de controle dentro de uma priorização de trabalhos. Esses 5 casos aqui estão todos acima desse limite que você mesmo citou aí, né? Isso. 80 então, assim, obviamente, o cartão corporativo hoje, ele está circulando em torno de 50 milhões de reais ano, que significa 0,001% do orçamento da União como um todo, mas há necessidade de que o gestor acompanhe, ou seja, a ferramenta tem. É possível verificar, caso a caso, qual foi o gasto daquele servidor. Então, se não foi despesa sigilosa, o próprio cidadão ele tem como saber qual foi gasto a gasto. Obviamente, ele não vai conseguir, e essa é uma dificuldade, né? Ele não vai conseguir saber qual foi o objeto da compra especificamente, porque é como se fosse uma fatura do cartão de crédito mesmo. A gente também não tem como saber se não tiver a nota fiscal da compra, que isso vai estar no processo lá no órgão. Então, por isso que o gestor ele é o mais credenciado a acompanhar isso. Começar lá por baixo o acompanhamento e a fiscalização. Para evitar que o gasto ocorra de forma indevida. Porque os órgãos de controle, em geral, têm prioridades, nós temos que priorizar trabalhos e a gente trabalha por amostra. Então, quando a gente trabalha por amostra,
há uma necessidade de se racionalizar a própria administração para fazer o trabalho do controle interno primário, que é fundamental. Quando você diz trabalha por amostra, é que vocês não têm condição, é impossível para o órgão fiscalizar cada despesa de cada cartão todo santo Sim. dia, toda hora. Então, precisa realmente do apoio dos próprios órgãos, desde o início, desde a base, né, o cara que está próximo ao que faz os gastos do cartão, até chegar no nível mais alto. Né? Uma coisa curiosa que eu observei, inclusive nesse primeiro colocado aí dos maiores gastos de 2017, todas as despesas desse cartão eram compras de passagens aéreas, desse Escola Superior de Guerra, e todas elas em despesas de passagem aérea. O que nos leva ao próximo assunto aqui. O que pode e o que não pode se gastar com cartão corporativo, né? Então, a gente tem até uma arte que mostra aqui, ó. O funcionário público pode pagar conta de restaurante com cartão corporativo? Bom, em geral, o servidor público ele já recebe um valor de auxílio alimentação para não gastar com um restaurante. Então, digamos que ele vai, o almoço é a serviço. Sim. Ele pode usar o cartão corporativo? Bom, no Poder Executivo Federal, geralmente, ele tem já no salário dele um valor de auxílio alimentação que é para suas refeições. Então, não teria essa possibilidade de utilizar para o custeio da própria alimentação. A norma veda isso especificamente? Não, né? Não veda porque ele já não veda especificamente porque ela não a elege como uma despesa possível no caso normal, porque o servidor ele já recebe em viagem diária, geralmente, diária e refeição. Agora, digamos que seja, voltando para a excepcionalidade, uma ação sigilosa, onde um agente policial ou de inteligência ele tem que custear uma determinada alimentação. Então, pode acontecer, pode ter casos, mas esses casos são exceção e devem ser justificados. Bebidas alcoólicas, de jeito nenhum, impossível, né? Diárias de hotel, porque como você mesmo lembrou, quando o servidor ele viaja a trabalho, ele já recebe recebe uma diária para pagar a hospedagem e a alimentação. Mas ele pode pagar pelo cartão do corporativo? Não, seria o mesmo raciocínio do restaurante. A regra seria, ele já recebe a diária para custear essa sua despesa. Quando o cartão recebeu muitas críticas há alguns anos, já faz quase 10 anos, e foi inclusive antes dessa nova regulamentação que surgiu um pouco mais rigorosa, alguns casos se tornaram célebres, inclusive com compras usando o cartão corporativo do governo para fazer compras no exterior e até em free shops. Isso é proibido, né? Sim. O cartão corporativo compra em free shop. As passagens aéreas, como a gente citou esse caso. Nós temos, aí já é diferente. Nós temos uma metodologia hoje de compra de passagem direto na empresa aérea, né? Então, em um dado momento, a gente tinha o contrato com as agências de viagem que faziam as cotações. Então, agora a gente tem a compra de passagem aérea no setor específico com cartão, essa possibilidade de compra direto da empresa, da companhia aérea. Então, o que pode estar dando essa distorção são dois métodos diferentes. Então, assim... O mesmo órgão pode comprar passagem aérea nesse sistema global e também por meio do cartão corporativo? Não, essa compra é por cartão, mas nesse caso não é a compra para o servidor. Ele compra para toda a instituição. É a área responsável pela compra de passagem que usa cartão. Pode usar o cartão. Isso, que a norma previa essa excepcionalidade. No caso dos ministros de Estado, ministro da Fazenda, etc. e tal, autorizar novos tipos de despesa. Saiu agora tinha uma medida provisória com essa possibilidade de compra de cartão. Ela expirou e agora foi editada uma nova medida provisória. Não tem um número aqui agora, mas que permite essa compra. Então, assim, nesse caso, ele não está comprando para uso dele, né? E sim para toda a instituição, que é comprar direto sem ter a necessidade de usar um intermediário, que era a agência de viagem, para fazer essa compra de viagens a serviço. Então, isso agiliza o serviço público, no caso, sem causar aumento de despesa, né? Sim, porque ela migra, né? A rubrica migra de uma modalidade para outra. Para outra, né? Mas o gasto vai ser o mesmo, não vai ter alteração, né? E o táxi e o Uber? Aqui no Brasília, muitos servidores se utilizam disso. Inclusive, o governo federal está criando um sistema que é praticamente um Uber público, né, do governo, um sistema para utilizar e para economizar dinheiro com isso. Ele pode pagar cartão corporativo também? Não, o táxi, nós aqui no DF nós temos agora o TaxiGov. Isso, exatamente. Né? O TaxiGov. Então, é um aplicativo no celular, eu vim de TaxiGov agora. Então, não é o servidor que paga o táxi. Ele vai se cadastrar, colocar sua matrícula no órgão
e ele vai pedir a viagem a serviço aqui dentro, se locomover. Então, eu, por exemplo, não tenho direito a usar carros oficiais para deslocamento, né? Eu tenho que usar o táxi Gov para deslocamentos oficiais. Então, se eu vim aqui representando a CGU, eu tenho que usar esse táxi Gov e o meu chefe vai autorizar essa despesa lá, vai validar essa despesa e vai ser incorporado ao contrato que a Administração Pública Federal fez por meio de licitação com a empresa ou, no caso, a cooperativa que venceu a licitação do táxi Gov. Aqui no A gente observa também que muitas das despesas que aparecem como compras com cartão corporativo, como você falou do antigo suprimento de fundos, que agora é feito cartão corporativo, são despesas, às vezes, eles acabam comprando açúcar, acabam comprando café, comprando, muitas vezes, água até, né? E todos esses suprimentos aqui, todos esses insumos para o serviço público, possivelmente já tem contrato de fornecimento, né? É uma eventualidade que acontece isso ou pode ser adotado como norma? Para ter esse tipo de compra, deveria ser uma eventualidade, porque, caso contrário, é uma falta de planejamento que não deveria ser coberto pelo cartão corporativo, né? Eventualmente, numa situação atípica e pontual, né, que foi feita a compra, demonstrado lá a necessidade, o processo que está lá no órgão deve ser instruído com essa informação, mas não pode ser uma rotina. Não se deve usar cartão corporativo para comprar esses bens ou esses materiais de consumo do dia a dia, porque eles são previsíveis. Então, deve-se usar o processo licitatório ou a dispensa de licitação se a compra é pequena, não é? A não ser que sejam casos bem pontuais. Se esse caso está se repetindo com uma certa normalidade, já não é caso de excepcionalidade, né? Nem de imprevisto. Existem regras quer dizer, os ministros de Estado, individualmente, eles têm cartões corporativos, os ministros? Não é recomendado que ele tenha diretamente o cartão corporativo, até porque essa despesa, um ministro de Estado já tem uma série de afazeres que, para ele executar uma despesa, fazer uma compra, então, não é recomendável que nível da alta administração, gestores da alta administração, tenham ele mesmo um cartão corporativo, e sim alguém da equipe que vá fazer essas compras que sejam necessárias por cartão corporativo. E as regras para as viagens dos ministros são diferentes das regras aplicadas na rotina normal do uso do cartão corporativo? Aí entra a questão, por exemplo, das compras sigilosas? Compras sigilosas é uma questão de segurança nacional, segurança pública, enfim, né? Atualmente, os ministros já recebem também a diária, né, para a viagem, já supre essa necessidade. Algum tempo atrás tinha uma certa limitação, a regra evoluiu para ter essa normatização e hoje em dia você já entra no portal da transparência e consegue ver quanto que o ministro ganhou de diárias e passagens para uma determinada viagem. Então, você lá no portal da transparência consegue, não é por cartão corporativo, em regra. A Controladoria Geral da União, numa avaliação na área que você atua, considera que a questão do cartão corporativo hoje já está bem melhor equacionada do que no passado? Estamos evoluindo nesse sentido? Sim, acho que está bem equacionada, mas, obviamente, há sempre espaço para aprimoramentos. O que a gente tem que estar sempre em mente na necessidade de aprimoramento é que o custo do controle não pode ser maior do que o benefício que ele traz. Então, a gente tem que ter cuidado para não inviabilizar determinadas ações dos órgãos e das entidades públicas para fins exclusivamente de controle. Então, a gente tem que ter o controle, acho que a atuação do gestor nesse controle primário é fundamental. Para você ter uma ideia, um cartão corporativo, você tem um agente suprido, né, que é o que vai receber o recurso, mas tem alguém que requisitou aquela aquisição ou aquele serviço que não deve ser ele. Então, é um outro agente que vai receber, que vai atestar a nota, dizendo que recebeu o produto que aquele agente suprido comprou. Tem o ordenador de despesa, que autoriza a liberação de recursos para esse servidor e depois autoriza o pagamento da fatura e a prestação de contas, e aprova a prestação de contas, né? Então, e tem o setor administrativo do órgão que gerencia esse processo. Então, são vários atores. Se cada um fizer a sua parte, o risco de ter problema na execução do cartão corporativo ele é mitigado. Agora, em relação à má-fé no uso, já fica diferente. Tem que ter um conjunto de atores. Também um ator sozinho, em tese, ele não vai conseguir fraudar um cartão corporativo de forma reiterada. Por muito tempo, acaba sendo pego. Porque acaba sendo pego porque é rastreável. Mas por isso que é importante que o controle primário do gestor funcione bem, ou seja, o controle primário é aquele controle interno administrativo do próprio gestor, né? Tem uma rotina de verificação, né? Quando se assina um processo, não se assina à toa, então se assina para ter ali a responsabilidade. Quando se tem uma senha,
a senha você não deve transferir para ninguém. Então, são procedimentos simples, às vezes, e por mais incrível que pareça, nós estamos em 2018, mas acontecem casos ainda de que um determinado servidor deixou um token, uma senha com outro servidor e esse outro servidor fez licitação, praticou algum ato administrativo em nome dessa pessoa e essa pessoa acaba se envolvendo numa situação de uma fraude, de um desvio de recursos, porque transferiu a responsabilidade para alguém. Se nós temos a responsabilidade, nós temos que atuar de acordo com essa competência que nos foi dada. Então, é importante que o gestor, no âmbito do seu controle primário, também tenha essa preocupação e algo que a gente mencionou aqui ao longo do programa também, a importância do planejamento. Quanto mais a gente planejar, menor necessidade também de compras imprevistas. Obviamente, elas existem imprevisto acontece, mas o imprevisto não pode ser previsível. Então, a partir do momento que o imprevisto é previsível, ele deixa de ser imprevisto e não deveria estar sendo utilizado o instrumento do cartão corporativo, do cartão de pagamento do governo federal para esse fim. E aí tem outras finalidades que são também previstas e como segurança nacional, né, despesas sigilosas nesse sentido. Mas o planejamento é importante para a gente otimizar ainda mais o processo de pagamento por meio do cartão. Agradeço muito a sua presença no programa de hoje. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído para esclarecer um pouco mais o assunto para a nossa população. Não, esclareceu bastante. Muito obrigado. Obrigado a você. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar o nosso endereço senado.leg.br/TV ou então o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode mandar um WhatsApp para 619-9966-1616 ou telefonar de graça. Alô Senado 0800 61 2211. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.